Olá, eu sou o pastor Alberto Rodrigues. Uma boa noite. E que a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Estamos começando hoje o nosso 8º dia dos 21 dias de oração, jejum de Daniel. E convido a você, não somente os que estão participando, mas a todos para estarem participando, recebendo a palavra liberada e as orações da fé. E, por favor, não deixe de comentar comigo aí como é que está o som e a imagem, ok? Nós vamos louvar o Senhor com o Te Louvo, Senhor. Te louvo, Senhor, por provar-me no meu viver, pois ensina-me a confiar, tu me faz crescer. Te louvo, Senhor, que paciente faz-me entender a grandeza do seu amor e me faz vencer. E se muitas provas eu enfrento, eu submeto meu querer. Deixa hoje tu guiar-me em tudo no meu viver. Assim a prova é muito grande, não irei desanimar, pois tenho um Pai bondoso e pronto a me perdoar. Te louvo, Senhor, toda vez que provado sou, porque sempre vem me ensinar, a me ajudar. Te louvo porque minha fé nunca irá mudar, pois me faz nele confiar em qualquer lugar. E se muitas provas eu enfrento, eu submeto meu querer. Deixa hoje tu guiar-me em tudo no meu viver. Assim a prova é muito grande, não irei desanimar, pois tenho um Pai bondoso e pronto a me perdoar. Te louvo, Senhor, pelo seu grande amor por mim, por mudar todo o meu ser e me aceitar. Oh, agradeço a Deus por tudo aquilo que eu sou em ti, e para sempre Ele há de ser meu amado Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Uma boa noite a todos. Saúdo aí o Fábio, a Liliane, o Mauro, a Joyce, a Catarina, a Dani Arantes, a Bruna. E também vou mandar um grande abraço para o pequeno Arthur, que eu sei que ele está aí acompanhando. Que o Senhor te abençoe, rapaz. Nós temos hoje a mensagem, cada dia nós estamos trazendo
palavras que nos ajudam nesse momento de jejum. Correções, orientações, para que a gente desfrute o melhor do espiritual. Não é apenas pensar naquilo que a gente está deixando de comer. A Leonilda também entrou agora. Mas na palavra do Senhor, aquilo que nós vamos ser edificados, aquilo que nós vamos ser abençoados, transformados, porque como eu disse sempre, o jejum, ele não é sacrifício, ele é uma consagração. E o jejum, ele não muda Deus, ele melhora a gente, ele faz com que a gente esteja numa posição melhor, que vá facilitar a resposta do Senhor naquilo que nós estamos buscando. Então, hoje, aí, conforme o nosso propósito, resposta de oração. Nós vamos falar sobre a oração. Já falamos de diversos propósitos, né, da palavra. Já falamos de arrependimento, do jejum de Daniel, da emuná, a fé verdadeira, que é a confiança, de libertação total, decretos de poder, a poder em suas palavras, nós falamos anteontem. Ontem falamos sobre a bênção sacerdotal e hoje nós vamos falar sobre a resposta de oração. Então, cada dia Deus tem trazido uma palavra, liberado uma palavra que vai nos ajudar, como eu tenho dito. Então, o texto que nós vamos ler da palavra do Senhor está em Tiago, capítulo 5, versículos 16, 17 e 18. Ele diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orais uns pelos outros para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. A Corrigida Fiel traduz o versículo 16 assim: confessai as vossas culpas uns aos outros, e orais uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A tradução também poderia ter sido feita no grego na voz passiva, e ficaria: a oração de um justo é muito poderosa em sua atuação. O apóstolo Tiago aqui está ensinando que o poder da oração do profeta Elias não tinha nada a ver com sua grandeza espiritual, mas com o fato de ser um homem que fez uma oração eficaz. Então, uma das coisas que nós temos que aprender é que muitas orações que a gente faz, elas não são respondidas porque não são oração eficaz. Na verdade, são orações ineficazes, né? Uma oração ineficaz. E nesse texto, e nesse tempo, a palavra liberada veio para nos ensinar isso. O que sabemos ser o eficaz? Ele orou a palavra prosiokomai, quer dizer, oferecer orações, orar. A resposta de oração vem quando a oração é eficaz. Ele fala aí, orou com instância, né? O grego prosiokei. Prosiokei fala de oração, adoração, de um culto, de um adorador que adora de joelhos, prostrado, jogando beijos. Na Septuaginta, que é aquela tradução feita pelos rabinos judeus, 72, traduzir o hebraico do Antigo Testamento para o Novo Testamento. O termo sará servir no culto, usando aí o itipael hebraico para indicar que é algo constante, como aquele texto que fala Enoque andava com Deus. Isso é um itipael que a gente já teve a oportunidade de estar explicando isso em outros vídeos. Portanto, o seu significado é participar do culto público, é proferir orações. Então, ele fala de algo coletivo, né? Então, a oração coletiva, o jejum coletivo. Podemos dizer assim, né, que um orando sozinho é um soldado. Quando nós temos o coletivo, nós temos um exército. Então, hoje nós estamos num exército de 28 pessoas, independentemente de estarmos em lugares diferentes, né? Temos até fora do país, em outro estado, mas estamos ligados no espírito. Então, é essa junção, essa coletividade, essa comunidade que faz uma oração eficaz. Mas era uma prática, era constante isso, né? Não existe adoração sem oração. Em João 4:24, Jesus diz: Deus é espírito, e importa que os seus adoradores adorem espírito em verdade. A palavra proskinel aí traduz o hebraico tefilá, adoração, no sentido de louvor, significa proferir oração. Na língua portuguesa, a palavra adoração, ela vem do latim adoratione, do prefixo ad, exprimindo movimento, direção, aproximação, né? O de, para. Então, oração. Então, é ad mais oração, adoração. E mantém o significado original da palavra. Adoração é pela oração e para a oração. Por exemplo, esses grupos que hoje só cantam e tocam, não fazem serviço nenhum ao Senhor, porque
não tem uma vida de oração. Então, a gente precisa entender que a oração ela é um elemento fundamental. Não existe adoração sem vida de oração. Adoração sem oração é adoração morta. Pregação sem oração é pregação morta. Culto sem oração é culto morto. Música sem oração é música morta. Pastor sem oração é pastor morto. Um cristão sem oração é um cristão morto. Um ministério de louvor sem oração é ministério de louvor morto. Igreja sem oração é igreja morta. Então, cristã sem oração é uma cristã morta. Cristão sem oração é um cristão morto. Crente sem oração é crente morto. Acho que isso deve ficar bem entendido, que o sentido, porque quando o apóstolo Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar, o que você faz sem cessar? É respiração, né? A gente não pode parar de respirar. Então, significa que se eu consigo ficar a minha vida toda sem oração, é que eu não estou respirando. Quem não está respirando morreu, né? Está morto. Homens mortos pregam sermões mortos, e sermões mortos matam. A oração faz o homem, a oração faz o pregador, a oração faz o pastor, diz E.M. Bounds no seu livro Poder pela Oração. O falecido pastor E.M. Bounds, ele continua sobre a falta de oração. A cidade do nosso Deus torna-se a cidade dos mortos. A igreja é um cemitério, não um exército montado para a guerra. O louvor e a adoração ficam sufocados, a adoração é morta. A pregação que mata é a pregação sem oração. Sem oração, o pregador gera morte, não vida. Os cultos de hoje, eles têm uma grande porção de músicas, eu já falei isso anteriormente, shows, espetáculos, danças e apresentações, e, por fim, um pouco de tempo para a pregação da palavra. Não há tempo de oração nos cultos na maior parte das igrejas evangélicas. Então, não há tempo de oração, e muitas vezes o tempo da palavra é muito curto. Eu já tive a oportunidade de estar em diversos lugares, a gente vê, não é uma crítica, mas a gente está mostrando o problema que é a falta de oração até na educação do povo. Não tem tempo de oração. Tem uma porção de coisa, aquela oração rápida, né? Aquela oração relâmpago, ele dá o desligamento do dirigente de louvor e tal, e passa. Aí uma série de apresentações, aí 20 minutos para pregação. Me deram 20 minutos para pregar. Falei, gente, com 20 minutos não tem condição de fazer uma pregação. A hora que ela começa, você tem que parar. E um monte de espetáculos. Então, assim, isso gera o quê? Morte na vida das pessoas. A adoração que mata, a música que mata é aquela sem oração. Triste realidade. Os ministérios de louvor, onde os integrantes simplesmente não oram. Infelizmente, a grande maioria dos músicos não gosta de orar. Você quer arrumar problema com o ministério de louvor da sua igreja, é colocar o povo para oração, colocá-los para oração. Você vai arrumar confusão. A maioria não tem vida de oração na sua casa e muito menos coletivamente como grupo. Exceto aqueles que participam de discipulado, aqueles que são fruto de discipulado. Os que são discípulos, esses têm uma vida mais corrigida de oração, porque eles são mais cobrados. O sentido da palavra é a prática, então, como eu disse, a oração, né? Em espírito e em verdade, é um hebraísmo para espírito da verdade. Hebraísmo é algo próprio da língua hebraica, né? Então, por isso que fala hebraísmo. É uma palavra típica do costume e do entendimento dos hebreus. A oração eficaz é prioridade. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Nos cultos, em geral, que você vê aquela oração profissional feita pelo Ministério do Louvor no meio ao barulho dos instrumentos, rapidamente, enquanto é lido um texto da palavra de Deus. Então, o Senhor, nós temos aqui, se não é algo que deixa fluir. Eu creio que quando nós vemos uma congregação em que o dirigente de louvor, seja quem for, ele interage menos, ele deixa com que a congregação seja conduzida, é muito mais edificante. Porque, na verdade, a gente nem precisaria disso. A gente utiliza, mas nem precisaria disso. O que a gente precisa é que a congregação se expresse em oração, que ela siga aquilo que o Espírito Santo está mostrando. O dirigente, ele apenas ajuda passo a passo, especialmente quando a música ajuda. Elias tinha um estilo de vida de oração. Adoração, no sentido de louvor, é um estilo de vida, porque, na verdade, a palavra adoração em hebraico, ela significa trabalho, serviço. Então, são os nossos trabalhos na casa do Senhor. Então, quando você está limpando o salão, preparando para o culto, você está adorando ao Senhor. Quando você está preparando lá os hinos, digitando a letra que a congregação vai cantar, você está adorando ao Senhor.
Então, a adoração, ela é o serviço. Eu estava preparando a palavra, eu estou adorando o Senhor. Na verdade, a palavra adoração, ela é serviço, ela se refere àquele serviço que era feito no templo, matando o cordeiro, ou os bodes, ou os bois, e as novilhas, né, levando para o altar, e fazendo tudo aquilo que era adoração. O final dele, o encerramento, é feito com a música, com o louvor. Eu já servi ao Senhor, agora eu vou louvá-lo. Isso sim era verdadeiramente o louvor, correto? A oração a Deus é uma atividade mais nobre. O mais altivo esforço do homem é a mais verdadeira das coisas espirituais que podemos fazer em nossas vidas. A oração constante renova o coração do pregador, mantendo-o afinado com Deus. Já disse M. Bonds, no seu livro Poder da Oração. A oração, ela renova o coração daquele que faz. Isso vale para todos os ministérios, para todos os cristãos. A oração que dá ao ministério um espírito de oração não é a pouca oração aromatizada que lhe dá um gostinho de satisfação pessoal, mas a oração que precisa estar no corpo, formar a carne e o sangue. A oração que afeta o ministério de uma pessoa, ela precisa definir o tônus da vida dessa pessoa, já diz M. Bonds. Pouca ou nenhuma oração. Pouca oração é uma espécie de faz de conta, um salvo-conduto para a consciência, uma farsa, uma ilusão, já diz M. Bonds no seu livro Poder pela Oração. Então, a pouca oração demonstra que nós estamos no caminho errado. Significa que, espiritualmente, nós estamos com problemas. O ministério pode ser um ministério muito solícito, sem oração. O pregador pode granjear fama e popularidade sem oração. O ministério de louvor também pode ser popular, fazer grandes eventos sem oração. Nenhum ministério, porém, pode ser espiritual, assegurando ao povo se não tiver oração, uma força evidente e direcionada. Então, você pode fazer sucesso diante das pessoas, estar agradando, fazendo o maior espetáculo, mas espiritualmente, para transmitir vida, tem que ter vida de oração. Quando oramos, colocamos Deus dentro da obra, dentro das nossas vidas, dentro dos nossos planos, dos nossos sonhos, projetos e objetivos. Então, quando nós oramos, nós abrimos todo o nosso ser, tudo que temos, para Deus. Muito tempo gasto com Deus é o segredo de toda oração que dá resultado. A oração percebida como força poderosa é o produto imediato, ou imediato de um tempo gasto com Deus, né? O Evan Bonds fala isso. Então, o que ele quer dizer? Que quanto mais a oração eficaz, ela é fruto de uma vida de oração, porque a pessoa não tem o costume de orar e faz uma oração, mas Deus me escuta. Sim, é mais ou menos como você entra numa empresa, você não fala com ninguém. Aí um dia você fala com a pessoa dá uma olhada para você, vocês não se entendem, mas quando é uma pessoa que você tem constante conversa e fala, um simples olhar, uma simples palavra, a pessoa já entende o que você está falando. Ela entende. Então, nós muitas vezes não entendemos a Deus porque a nossa vida de oração é fraca. Moldando uma geração para Deus. Hebreus 11:38 diz: homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Nenhum homem pode fazer uma obra grandiosa e duradoura para Deus se não for um homem de oração. E nenhum homem pode ser um homem de oração se não devotar muito tempo à oração. Então, são coisas que a gente precisa definir na nossa vida. Gerações passadas foram moldadas para Deus por homens de muita oração. Homens que mais fizeram por Deus neste mundo foram os que logo cedo estavam de joelhos. Se Deus não for a primeira prioridade em nosso pensamento e esforços pela manhã, ele ficará em último lugar durante o dia, durante toda a nossa vida. A maior parte dos cristãos, mesmo os pastores, eu já ajudei muitos, e via dificuldade que até pastor tem de ter uma vida de oração. A vida tão digitada, a minha vida corrida, é isso? Se Deus é o último na sua vida, você não pode estranhar o resultado que você está tendo hoje. Charles Simeon, ele orava a Deus das 4 às 8 da manhã. Exemplos de homens que entenderam Atos 6:4 e moldaram a sua geração. Atos 6:4 está escrito: e quanto a nós, disseram os 12 apóstolos, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Nos consagraremos à oração primeiro e ao ministério da palavra. Então, antes do ministério da palavra, a oração. John Wesley, um dos maiores avivalistas da Grã-Bretanha, ele passava 2 horas diárias em oração a Deus. A seu respeito, escreveu: ele passava 2 horas diárias em oração a Deus. A seu respeito, escreveu o seguinte, alguém que o conhecia bem:
Ele considerava que a oração era, das suas atividades, a mais preponderante, e já vi sair de seu aposento recluso com uma serenidade no rosto que beirava brilho. John Fletcher, ele manchava as paredes do seu quarto com o sopro de suas orações. Às vezes orava a noite toda, sempre frequentemente com grande ardor. Toda a sua vida foi uma vida de oração. Não me levantava da cadeira, disse ele, sem elevar o meu coração a Deus. Sua saudação, amigo, era sempre esta: encontro em oração. O grande reformador da Igreja do Senhor Jesus, Martim Lutero, afirmou: se não gastar 3 horas em oração todas as manhãs, o diabo obtém sua vitória naquele dia. Tenho tantos afazeres que não consigo prosseguir sem passar 3 horas em oração todos os dias. Lutero tinha um lema: aquele que orou bem, também estudou bem. O bispo Thomas Ken, um dos pais do inário inglês moderno, passava tanto tempo com Deus que se dizia ter a calma cativada de encantos por Deus. Ele estava na presença de Deus antes de o relógio bater 3 horas da madrugada. O bispo Francis Asbury, o sobrenome da cidade aí que está tendo um avivamento lá nos Estados Unidos, um dos grandes avivalistas ingleses e dos primeiros missionários a ir pregar nos Estados Unidos, talvez em homenagem a ele, a cidade, né, disse: proponho-me a levantar às 4 da madrugada, sempre que puder, e passar 2 horas orando e meditando. O pastor escocês Samuel Rutherford, que inspirou uma geração a Deus, incluindo o famoso pregador batista Charles Spurgeon, levantava às 3 da manhã para se encontrar com Deus em oração. O pastor e pregador puritano inglês Joseph Alleine, muito perseguido pela fé em Jesus, levantava às 4 da madrugada e orava até às 8 da manhã. Se ele ouvisse outros comerciantes ocupando-se de atividades antes de levantar-se, ele exclamava: ah, como isso me envergonha, meu mestre. Não merece mais do que o mestre deles? Bom, ele tinha vergonha se alguém levantava antes das 4. E ele orava das 4 às 8. Bom, e a nossa geração? Não é para ter mais vergonha ainda? O pastor americano E.M. Bounds, ele menciona o fervor da igreja metodista do seu tempo. Na oração, a memorável turma metodista faz-nos passar vergonha. Das 4 às 5 da madrugada, oração individual. Das 5 às 6, oração coletiva. Então, eles sempre tiveram essa de oração. Então, das 4 às 5, orava em casa, correndo, aí 1 hora a oração coletiva. Aí agregava todo o povo. Na Coreia do Sul, quando os cristãos começam a orar, para fazê-los parar de orar, é preciso tocar um sino bem alto. Caso contrário, nossos irmãos sul-coreanos oram sem cessar. A Coreia do Sul, além do progresso que teve após essas orações, se tornou o segundo país que mais envia missionários ao mundo, superando o Brasil e atrás apenas dos Estados Unidos. Não é à toa que esse país que foi destruído na Segunda Guerra, hoje está como está. Abençoado, porque a igreja de lá pagou o preço da oração. Até hoje ora. Na China, a igreja não pode se reunir em templos ou grandes salões, trabalha em torno das casas e locais escondidos, com muitas perseguições e mortes, né? Alguns anos atrás, os irmãos chineses só podiam se reunir em casas em grupos de no máximo 20 pessoas. São milhões de cristãos que estão crescendo muito mais do que a igreja no Ocidente, especialmente no Brasil, onde temos grandes templos e grandes salões, ministérios de louvor, equipamentos modernos e músicos profissionais, internet, TV, rádio, jornal. Mas na China, a igreja obedece ao Senhor Jesus, ela faz discípulos, ela ora intensamente e ensina a Bíblia, praticando o amor fraternal e a comunhão com os outros. E tudo isso em meio à extrema pobreza e sofrimento pela perseguição do governo comunista chinês, né? Porque comunista odeia cristão. E eles crescem mais do que aqui. Vocês imaginam se eles tivessem a nossa liberdade? Nós, no Brasil, temos formado uma igreja que gosta muito de ensaiar bastante, canta, toca, mas pouco ora. Ora quase nada. Estamos formando artistas na igreja, mas não formamos discípulos de Jesus. Desde pequenos, nossas crianças são ensinadas a ensaiar, cantar e a tocar. Os pais se orgulham de ver os filhos cantando, louvando o Senhor. Olha que voz linda! Pede para orar. Pede para citar um texto da palavra do Senhor. Não tem nenhum sentido de oração, até porque, né? Em geral, as igrejas, os pais não oram muito, o pastor também não ora muito. Os pastores também não gostam de assumir compromissos de oração, né? A gente teve muito problema com a torre de oração quando nós tínhamos aqui. A dificuldade de ter gente para oração. Chama para fazer show para ver.
Até parece que na Bíblia está escrito assim, ó, em 1 Tessalonicenses 5,17, cantai sem cessar, ao invés de orar sem cessar. Poderíamos ver assim, Marcos 14:38, ensaiai e cantai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mas não é assim que está escrito, né? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Todos os momentos de maior importância na vida de Jesus, dos seus apóstolos e dos membros da igreja primitiva são marcados por tempos de orações na presença de Deus. Então, isso foi uma diferença. Então, saúdo a todos aí, os que chegaram depois aí, né? O Fabrício Galon, a Wanda Maria, Deus abençoe. Estamos, então, falando da oração. Então, é importante que você também, além, claro, esteja conosco na oração coletiva que estamos reunidos. Veja como o exemplo do pastor Amy Bonds, ele dá de uma igreja presbiteriana no tempo dele, né, séculos atrás, o avivamento que teve lá, do derramar do Espírito Santo, porque quando a gente fala de avivamento, não é bem essas coisas que o povo está pensando. Eu ainda vou ter a oportunidade de gravar um vídeo explicando sobre avivamento, porque quando eu falo avivamento, todo mundo pensa, o povo está orando em línguas, e pensa que isso é avivamento. Não tem nada a ver com avivamento, tá? Avivamento, nada. Na história da igreja, os avivamentos têm outro impacto, correto? Inclusive, quando se pede para analisar o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, tem que se analisar dentro desse contexto. Como não é a nossa questão aqui, a gente deixa para uma outra oportunidade, e aquele que tiver curiosidade de aprender vai se assegurar disso aí, né, desse ensinamento. O importante é que você desenvolva na sua vida também, você tenha um tempo de oração. Você passe orando. Olha, eu oro tanto, eu dirijo orando, eu trabalho orando. Quando eu me vejo, às vezes eu estou assistindo televisão, quando eu vejo, eu não nem sei o que está passando na televisão. Eu estou orando. É assim. Aí ela pergunta, mas você vai assistir isso aí? Na hora que eu olho, olha o que está passando aí. Eu não estou nem ali de tanto, porque é uma coisa comum. Você tem que fazer oração, ela ser algo que flui naturalmente, como a música, como eu gosto de música. Mas hoje, nem a música eu faço mais do que a oração. O que empata aqui é com a palavra, que a palavra eu tenho que estar, né? Que tem as mensagens, a gente grava vídeos agora nos 21 dias preparando as mensagens, então a palavra não tem como. Então são duas pernas. Eu costumo dizer que são as duas pernas. Uma perna é a oração, a outra perna é a palavra de Deus. Tem gente que está andando sem as duas, né? O outro anda manco, anda só com uma, mas vamos colocar as duas pernas para andar. Vamos andar no Espírito, a gente tem que andar na oração e na palavra. Faça, a Cláudia entrou agora também, paz do Senhor. Então, saúdo a todos vocês, muito obrigado. Vamos então, nesse momento eu quero que você pegue os seus pedidos. Eu já pedi, já orientei. Se você fizer a sua oração também no particular, foque nos seus pedidos. Você anotou lá, falei, anote ele, para você olhar. Olhar, eu gosto de fazer isso. E quando Deus atende, a gente põe a data. A gente vai ali, depois a gente glorifica a Deus. Então, assim, durante todo o processo de nós estarmos nesse período de oração e jejum, nós podemos já estar recebendo essas bênçãos. Pelo menos uma, duas, ainda depende da fé, depende de uma série de fatores. Por isso que Deus tem liberado palavras de ensinamento. Cada uma delas tem nos corrigido, tem nos dado o norte, anda aqui. Porque a oração eficaz, além da intensidade, ela é dentro da palavra. E cada uma das mensagens estão nos ajudando a caminhar, né? Amanhã também tem mais outra. Nós vamos ter aí o propósito, são várias palavras bastante fortes, né? Não só as que já tivemos, mas todas elas estarão nos direcionando para a gente aproveitar o melhor possível esse jejum de Daniel. Então, nós vamos fazer oração agora, e eu quero que vocês estejam com seus pedidos e estejam focados mesmo, colocando-se entre você e Deus, e todos os irmãos, todas as irmãs, pedindo, né? A gente está pedindo, orando, para que Deus esteja alcançando cada uma das pessoas que estão envolvidas, essas 28 pessoas, 28 irmãos e irmãs envolvidos com o jejum e a oração, como a de Daniel, né? Pai Celestial, agora nós estamos orando, Senhor, coletivamente. Todo esse grupo tem buscado a sua presença. Todo esse grupo tem buscado. E nosso propósito, Senhor, nos consagrando, liberando, Senhor, a Deus, dos prazeres
que muitas vezes faz parte da nossa vida cotidiana, agora nós estamos focados no espiritual. Há uma busca incessante em nossas vidas. Há uma busca, Senhor, por uma direção, por uma resposta, por um crescimento. Às vezes é um crescimento espiritual, é um momento que a gente sabe da diferença que é porque nós estamos focando no espiritual. Então eu vou apresentar a Ti, Senhor, novamente, como temos feito até aqui, esse é o 8º dia junto, e cada um está ligado, Senhor, a Deus. Estamos ligados em espírito para receber essa oração. Pai, eu apresento a Ti esses 28 nomes. Abraão Israel Rodrigues da Silva. Alberto Rodrigues da Silva. Arnaldo Rodrigues da Silva. Bruna Galon, lá de Santa Catarina. Catarina Augusta de Andrade Rodrigues da Silva. Cícero Wilson de Jesus Vitor. Cláudia Aparecida de Paula da Silva. Cláudia Regina Ferreira. Cleusa Francisco Damasceno. Daniele Francisco Damasceno Arantes. Elisandra Costa Nunes. Elisângela Liliane de Souza Leite. Elismara de Souza. Everton Fabiano de Souza. Fabrício Galon, lá de Santa Catarina. Firmino Rosendo. Giovana Francisco Damasceno. Jonathan William da Silva Rocha. Joyce Camila de Oliveira Souza. Leonilda dos Reis Vitor. Luciene Carvalho, lá de Portugal. Maria Lucier de Jesus Rosendo. Mauro Ângelo Andriotti. Renata Placidelli Araújo. Suzana da Silva Antônio. Suzana Matias Rodrigues. Ivanda Maria Rodrigues da Silva Gonçalves. Entregamos todos na sua presença, também entregamos a vida do João Johnny, nosso amado irmão, que está sempre nos acompanhando aqui também, que entregamos todas essas vidas na sua presença, Senhor, a Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um deles e de cada uma delas. Ó, meu Deus, são pessoas maravilhosas, teus servos, lavados, remidos pelo sangue bendito e precioso de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, que em breve há de voltar. Amém? Bom, ontem nós falamos sobre a bênção sacerdotal, então hoje nós vamos estar novamente dando, né, ministrando. Ontem a gente explicou a importância e o significado real dela no hebraico, para que a gente tenha ainda uma compreensão melhor das nossas vidas. Então, toma posse desta bênção. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E você tenha uma noite maravilhosa. Noite de bênção, e amanhã um novo dia repleto da bênção e da graça do Senhor. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam nesta live. Amanhã, mais uma vez, estaremos aqui às 21 horas. Seja pontual, porque eu começo normalmente em ponto às 21 horas. E vamos estar, então, meditando ainda mais na palavra do Senhor. É muito importante que você esteja recebendo cada dia esta palavra. Também, a irmã Natalina Aparecida entrou ali agora, né? Que Deus abençoe, a paz do Senhor para vocês também. Muito obrigado. Deus te abençoe ricamente. Que o Senhor esteja dando das suas bênçãos, derramando poderosamente sobre a sua vida, sobre a sua família, no seu trabalho. E se existe qualquer obra maligna, qualquer obra de inveja, olho gordo, tudo que esteja atrapalhando a sua vida, está quebrado e repreendido em nome de Jesus Cristo. Que Deus esteja renovando a sua fé, renovando a sua esperança, a sua confiança nele. E que depois que terminar esse jejum, ainda mais você esteja num nível elevado, um nível acima do que você quando começou, que você tem começando em um nível e quando terminar esteja em outro, que nesse jejum você possa ter tido ainda muito mais intimidade com Deus e essas palavras que têm sido liberadas, que elas sejam uma bênção na sua vida, que elas sejam de edificação na sua vida. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te agradeço e amanhã, com a graça do Senhor Jesus, estaremos aqui novamente, se Deus assim nos aprover, para o nosso 9º dia,
Passam rápidos, estão caminhando, mas nós estamos chegando ao nosso objetivo final, que são os 21 dias consagrados a Deus. Muito obrigado, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.